Sou eu, professor Tomás, mais uma vez aqui para te dar um suporte de física. Bom, hoje o nosso vídeo central é sobre a hidrostática. Mas antes de entrar lá na hidrostática, nós vamos falar alguns conceitos fundamentais. Inicialmente, vamos falar sobre nós, seres vivos. O nosso organismo ele se adapta. Então, por exemplo, se você sobe para uma serra bem alta, vai para uma cidade que tem uma elevação maior ao nível do mar, você já percebeu aquela sensação de entupimento do ouvido? Ou seja, você perde um pouco a sensação do que você está escutando? Já pode se perguntar o que é isso? Ah, Tomás, eu sei, é devido ao rarefeito, devido à diminuição da pressão. Exatamente. Então, o nosso organismo ele está suscetível às mudanças que nós efetuamos na Terra, ou em qualquer lugar no espaço. Então, se você for para a Lua, também teoricamente sentiria, mas é claro que lá é uma outra condição. Enfim, aqui na Terra, toda vez que a gente muda de um lugar para o outro, nosso organismo faz essa mudança, Então, se você vai para um lugar muito alto, você tem essa percepção de perder a audição. Agora, para quem já se aventurou aí e fez mergulho, de ir para as profundezas do oceano, alguma coisa do tipo, e já fez mergulho e já sentiu aquela pressão muito grande, que tem uma dor insuportável. O que é isso? Também está relacionado à hidrostática, ou seja, a pressão, olha aí, guarda esse termo aí, pressão, que o fluido vai exercer sobre um local. Então, quando a gente fala sobre hidrostática, nós estamos falando do comportamento do fluido no ambiente, ou na região que ele está associado, está localizado. Então, Tomás, hidrostática está exclusivamente preso à pressão? Basicamente sim. Então, o que nós vamos falar aqui é exclusivamente sobre a pressão que determinado fluido vai exercer. Antes de eu falar sobre isso, vamos lá, vamos definir dois pontos aqui fundamentais. Primeiro, o que é densidade? Densidade, se você já estudou lá em ciências, você viu que densidade é a distribuição da massa daquele corpo definido pelo volume que ele ocupa. Ou seja, é massa sobre volume. Então, densidade de um corpo está associado à massa que ele tem, distribuído no espaço que ele está ocupando. Beleza? Então, isso é densidade. E agora a pressão. A pressão, que é um pouco diferente da densidade, é a força que ele aplica numa determinada área. Então a pressão é a força aplicada sobre uma área. E interessante da pressão é que ela é a força normal à superfície. Nós só vamos trabalhar com força normal aplicada à superfície. Beleza? Ah, Tomás, então densidade é uma coisa, densidade é massa sobre volume, e pressão é a força vertical ou a força normal, que forma 90 graus, com a superfície de aplicação, igual você está vendo aí nessas imagens, ok? Beleza, então se você sabe o que é pressão e o que é força, agora nós vamos aprofundar a hidrostática. Lembra lá inicialmente que eu falei para você que o nosso organismo sente essa variação de pressão? Então a hidrostática vai reger isso daí. Então nós vamos ver como um fluido vai ocupar, vai exercer sobre aquela região. Então vamos pensar no seguinte, vamos pensar num cilindro, e dentro desse cilindro nós vamos colocar um fluido. Tomás, mas o que é fluido? Fluido é tudo aquilo que não tem forma definida. Ué, Tomás, a água é um fluido? A água é um fluido, mas é um líquido, também é um líquido. Tomás, o óleo é um líquido, sim, e ele é um fluido, porque ele não vai ter forma definida. A gente vai colocar ele em qualquer recipiente e ele vai ocupar aquele recipiente. E detalhe, o gás também ele é um fluido. Então, grave aí para você. Agora a gente não vai falar mais só sobre água, ou sobre óleo, ou sobre qualquer outro que tenha aquela consistência de líquido. Fluido é tudo aquilo que não tem uma forma definida. Então, a hidrostática vai ser o estudo do comportamento dos fluidos sobre uma dada região. Então, vamos pensar no seguinte, eu tenho um cilindro que ele é preenchido com um fluido, água, óleo, o que você preferir. E aí ele vai ocupar um determinado volume. Então, o que vai dizer a hidrostática? A hidrostática vai ser a pressão que aquele fluido vai exercer lá embaixo ou em qualquer lugar no espaço que você queira estudar. Então, conforme você observar aí, como que a gente vai definir essa variação de pressão? Devido ao teorema de Stevin, ou Steve, como você preferir.
beleza? Então essa daí é a primeira equação, a equação que vai reger toda a hidrostática, tá ok? Mas é isso aí que você vai estudar. A hidrostática é o estudo da variação de pressão. Então quando a gente viu, nós vimos, né, lá aquela variação de pressão definida quando você vai a uma região mais alta ou quando você vai a região mais baixa, você tem essa sensação e essa mudança, o seu organismo sente isso, beleza? Então a hidrostática flui exclusivamente para isso daí, tá? Dentro da hidrostática, nós temos agora o estudo de vasos comunicantes. Então, mas o que são vasos comunicantes? Vamos lá. Se eu pegar vários recipientes, interligá-los, você vai observar que se eu colocar tudo com água, eles vão preencher sempre a mesma altura. Guarda essa informação, porque alguns pedreiros, né, eles utilizam essa ferramenta para fazer a ideia do nível, né, na hora de fazer a construção lá. Isso aí é relacionado exclusivamente para você nivelar, para você entender qual é o comportamento da pressão. Mas o que aconteceria se eu pegasse, por exemplo, óleo e água, né? Eles não vão se misturar, né? Cada um tem a sua densidade, cada um tem as suas características, eles não se misturam. Então, se você pegar e colocar cada um dentro de um recipiente que está interligado, você observará que o óleo vai ocupar um espaço diferente, né? Vai ter uma determinada altura, diferentemente da água. Então, se você for observar a imagem, aí você tem vasos comunicantes quando o fluido é o mesmo. Então, quando o fluido é o mesmo, eles vão exercer pressões iguais em todas as alturas, ele vai ter a mesma altura certinho. Agora, quando fluidos forem diferentes, tiverem diferentes densidades, você vai observar que quando eles forem inseridos, em um mesmo recipiente, se for comunicante, né, você vai observar o seguinte, que eles vão ocupar alturas diferentes. Um vai exercer uma pressão maior, o outro vai exercer uma pressão menor. Então ele vai ocupar um espaço diferente. Isso está relacionado aos vasos comunicantes, ok? E aí, para a gente finalizar, nós tivemos um cara que vocês já ouviram falar muitas vezes, é o Torricelli. Ele fez um experimento. E que experimento é esse aí? Ele pegou água e mercúrio e misturou aí e viu o que aconteceu. Aí ele observou o seguinte, que eu consigo associar a pressão da atmosfera e a pressão do fluido que eu estou associado. O que isso quer dizer? Vamos lá. Que aquela coluna, você vai ter uma imagem que aquela coluna de mercúrio foi caindo, né, e aí a atmosfera conseguiu equilibrar isso aí, impedindo que o mercúrio saísse de dentro daquele recipiente. Então o experimento de Torricelli foi exclusivamente para comprovar que a atmosfera exerce uma pressão sobre aquela região, sobre aquele fluido. Então por isso que a gente consegue entender qual é o comportamento, qual é a variação da atmosfera sobre nós. O que isso quer dizer, Tomás? Vamos lá. Conforme você viu na imagem aí, que a pressão total está associada à pressão que você sofre do fluido, né? A pressão do fluido sobre você, e mais a pressão da atmosfera. Então a atmosfera também exerce uma pressão. E quanto que vale essa pressão, Tomás? 1 atm, uma atmosfera, beleza? Unidades básicas aqui da pressão. Você vai ouvir falar muito sobre Pascal, ou você vai ter a medida de pressão em Pascal, ou ATM. Qual a diferença dessas duas aí então, Tomás? 1 ATM corresponde a 10 elevado a 5 Pascal, tá bom? Então essa é a relação entre 1 Pascal e 1 ATM, ok? Quando você estiver falando de pressão, você pode falar tanto de Pascal quanto de ATM. Então tome cuidado com as unidades. Galera, esse foi o vídeo de hoje, essa foi a aula de hoje. A gente tem muita coisa ainda para falar sobre hidrostática. Então se inscreva aqui no canal que você vai receber mais um vídeo para a gente trabalhar um pouquinho mais sobre hidrostática. A gente vai falar ainda um pouco sobre empuxo, tudo isso aí, as forças que são aplicadas. Mas isso aí são cenas para os próximos capítulos, tá bom? Então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque isso aqui vai ajudar bastante. Dá o seu joinha, dá o seu like. E aí você vai receber essas informações aí nas próximas semanas, tá ok? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau!